Tecnologia nos alimentos, página 142. Embalagens. A forma como os alimentos são embalados evita que eles estraguem. As embalagens impedem que os micro-organismos presentes no nosso ar entrem em contato direto com a nossa comida. E você sabia que existem diversos tipos de embalagens? E para cada tipo de comida existe um tipo específico de embalagem. Como por exemplo, nós temos embalagens plásticas, de papel, de vidro, de alumínio, como você pode observar na imagem aqui. Uma embalagem de papel, de vidro, plástico, de alumínio. Além de proteger os alimentos, as embalagens devem conter informações importantes para os consumidores, como por exemplo, os componentes do produto, ou seja, os ingredientes que foram utilizados para preparar aquele alimento, seu valor nutricional, data de fabricação, o prazo de validade, o prazo de consumo após a abertura da embalagem. Existe um período específico. Quando você abre a embalagem de uma comida, precisa ter na embalagem quantos dias você pode consumir esse alimento. Tem alimentos que você pode guardar por muito tempo. Tem alimentos que 1 ou 2 dias já se estragam. Então, fique muito atento a todas as informações que tem nas embalagens dos alimentos. Alimentos mal conservados e doenças. Você sabia? Alimentos mal conservados podem provocar doenças graves como o botulismo. Botulismo, o que é botulismo? Botulismo é a intoxicação causada pela ingestão de alimentos contaminados com a bactéria Clostridium botulinum. Em casos graves, pode ocorrer tontura, visão dupla, boca seca, paralisação dos músculos respiratórios e até mesmo a morte. Para evitar essas e outras doenças transmitidas por alimentos contaminados, precisamos ficar muito atentos a alguns detalhes sobre a conservação da embalagem. Por exemplo, precisamos ficar atento à cor do produto, o odor do produto, o cheiro e, além disso, evitar latas enferrujadas, amassadas ou estufadas e verificar se o lacre ou a tampa estão em perfeitas condições. Se você suspeitar que algo está errado, você precisa escolher outra embalagem, outro produto que está em perfeita condição. Fique muito atento à data de validade e toda a parte externa da embalagem. Vamos falar dos aditivos naturais e artificiais. Nos alimentos industrializados, também existem substâncias naturais ou artificiais que executam uma função semelhante ao do limão quando pingado na maçã. Função semelhante? Que função é essa? Aditivos? O que é aditivos? Observe o nosso clique. As substâncias naturais ou artificiais que são colocadas nos alimentos durante sua preparação, com o objetivo de conservá-las e melhorar as características como qualidade nutritiva, a cor e o sabor, são chamadas de aditivos, ou seja, aditivos são os conservantes que podem ser natural ou artificial. Para aumentar o prazo de validade,
e a qualidade nutritiva de seus produtos, as indústrias alimentícias aperfeiçoaram técnicas caseiras que envolviam o uso de aditivos naturais ou artificiais para o preparo dos alimentos, no preparo destes alimentos. A utilização de conservantes em produtos alimentícios impedem o desenvolvimento de fungos e bactérias que os apodrecem, aumentando assim o seu prazo de validade. E para os alimentos ficarem com mais cores, chamarem mais atenção, são adicionados corantes, isso mesmo, e podem ser também naturais ou artificiais. O corante mais comum e mais conhecido é a anilina, que é um corante alimentício. Você pode observar aqui, em especial doces, bem coloridos, que foram utilizados corantes, alguns corantes naturais e outros corantes artificiais. Para quem gosta de doce, eu acredito que estas imagens devem estar te dando água na boca. Você sabia como foram inventados o leite em pó e o leite condensado? Vejam, há cerca de 160 anos, o estadunidense Gail Borden Jr. desejava facilitar o transporte de leite e aumentar o prazo de validade desse alimento. Depois de pensar a respeito disso, concluiu que, se o leite fosse desidratado, ou seja, se toda a água fosse retirada dele, tal produto se reduziria a pó. Borden Jr. patenteou essa invenção em 1856, mas, na época, ninguém deu importância para isso. No entanto, 4 anos depois, com o início da Guerra Civil Americana, o leite fresco se tornou raro. Por esse motivo, o leite em pó passou a ser um item indispensável. A criação do leite condensado se relaciona diretamente com a do leite em pó. Em seus experimentos, Gail descobriu que o açúcar dava uma consistência cremosa ao leite desidratado. Assim como no caso do leite em pó, as pessoas não se entusiasmaram pela invenção, mas, novamente, a Guerra Civil contribuiu para a popularização dessa novidade, uma vez que o leite enlatado foi utilizado como alimento pelos combatentes. Aqui você pode observar a foto de Gail Borden Jr., a sua invenção leite em pó e o leite condensado. De olho na validade. Fique com os olhos bem atentos ao você comprar um produto. Observe na embalagem a data de fabricação e a data de validade. Olha só, todo produto precisa vir com essas informações. Geralmente tem na parte inferior, ou na parte superior, ou nas laterais, enfim. É muito importante você ficar de olho na validade do produto para não comprar um produto vencido e correr o risco de sofrer o botulismo, nem pensar. E sempre que necessário, devemos guardá-los na geladeira. Devemos ficar atentos aos prazos de validade e consumo dos alimentos.
Agora é com você, é hora da sua atividade. Responda com muita atenção. Página 142. Na imagem abaixo, assinale os alimentos que não precisam ser conservados na geladeira. Quais são eles? O bacalhau, porque o sal faz o processo da conservação. O queijo curado, ameixa seca e o feijão. Os outros alimentos, todos precisam ser conservados na geladeira, inclusive esse peixe, porque é um peixe fresco. 4. Cite mais 4 alimentos que não precisam ser conservados na geladeira. Vou pensar, vou te dar uma dica. O arroz cru não precisa ir para a geladeira. Alimentos em conserva, por exemplo, como palmito, milho, entre outros. Bolachas, mel, temperos desidratados e muitos outros. Página 143. Associe os seguintes alimentos à embalagem mais adequada para armazená-los. Nós temos aqui 3 produtos. Cada produto está relacionado diretamente com alguma dessas embalagens. Vamos começar pelo número 1. Acredito que seja o arroz. Qual é a embalagem mais indicada? Isto mesmo, este pacote. Número 2, o líquido. E agora, qual das duas embalagens? Aqui parece uma lata, né? Uma embalagem, não sei se de plástico ou de alumínio. Então, o número 2 seria aqui, este líquido. E aqui nós temos aparentemente palmitos. E essa embalagem, que pode ser de plástico ou preferencialmente de vidro, é o mais indicado. Observe a embalagem de um produto e responda às questões a seguir. Qual é o prazo de validade do produto? Após ter sido aberto, onde e como esse produto deve ser armazenado? Qual é o prazo de consumo desse produto depois de aberto? Essas respostas são pessoais, é com você. Página 144. É possível impedir ou retardar o escurecimento das frutas? Para você saber, você vai ser um cientista em ação. Você vai colocar em prática o passo a passo dessa experiência e em seguida você vai relatar as suas descobertas. Página 145. Pesquise sobre alguns aditivos naturais utilizados na conservação dos alimentos. Eu vou te dar uma ajudinha. Eu já pesquisei e vou te mostrar alguns aditivos, ou seja, alguns conservantes naturais. Nós temos o sal, o vinagre, o cravo da Índia, a canela, pimenta do reino, alho, açúcar e muitos outros. Página 146, cientistas em ação. Novamente, você vai entrar em ação como um grande cientista e realizar esta experiência. As cores na natureza. Quando você realizar essa experiência, você vai então escrever a sua descoberta. Lembrando que em nossas aulas via Zoom você vai compartilhar a sua experiência. Bons estudos, uma ótima atividade, um beijo no seu coração.